Na década de 90, a BMW resolveu embarcar na onda dos carros compactos. Mas hoje vamos falar de um carro que ainda não havíamos comentado aqui na garagem nesses quase 18 anos de história, que é o BMW Compact, um carrinho muito bacana, cheio de estilo e de personalidade também. Saudações, pessoal! Muito bem, agora temos um BMW Compact na garagem, um carro que eu estou procurando há algum tempo. A gente já falou até de 316, uma das versões inclusive desse carro, mas tinha também o sedã, o coupé nessas versões. Bom, a geração, melhor dizendo, E36, sem dúvida nenhuma, é uma das gerações mais aclamadas pelos entusiastas da BMW, e eu digo até mais, viu? Pelos entusiastas automotivos. Outro dia eu fui ver lá no Museu do São Roque uma apresentação de drift e tinha lá três E36, né? Enfim, o drift é uma coisa um pouco mais agressiva para os carros, mas eles estão indo para o drift também, são carros que têm uma dinâmica legal, né? Com preparação e tal. Mas o que é legal da geração E36 é que ela conseguiu, na verdade, eu acho que sintetizar muita coisa. Quando a gente fala de estilo germânico, essa solidez germânica que veio dos anos 80 com o E30, que é uma geração que eu adoro também, mas o E36 ele conseguiu realmente alinhar um estilo, alinhar um design. Então se olha para ele, tem aquela cara de BMW com um duplo rim pequeno e todas as características de BMW que quem gosta de BMW curte bastante. Trazendo elementos BMWs antigos, clássicos, numa ideia nova dos anos 90. Por isso que foi um carro que fez muito sucesso e agora a gente já vê, é muito legal, né? A gente já vê 325, compact desse também, outros com placa preta. Cara, eu acho sensacional porque justamente, 30 anos, já é um carro antigo, isso que é bem interessante. A ideia do compacto, na verdade, veio nessa época na concorrência dos alemães. Sempre começa dessa forma. Então, você lembra que na época a gente tinha um Audi A3, que é um carro que fez muito sucesso lá fora e aqui no Brasil também. Esse carro, vocês vão ver os detalhes da customização, ele está customizado como se fosse um M. Na verdade, não existia um M oficialmente, mas eles fizeram um exemplar em comemoração. Muito interessante essa história. Mas, de maneira geral, a ideia toda dos anos 90 era justamente ter um carro compacto, mas com aquelas qualidades típicas de uma Série 3 e de um BMW. Por isso que esse carro foi oferecido com motorizações distintas, 316, 318 e as versões 6 cilindros também. Design é a palavra-chave quando a gente fala em vários carros alemães, né? Eu gosto muito, acho que principalmente nos anos 80, 90 e anteriores também, são uma personalidade legal, né? A década de 90 ela é preferida de muita gente, o pessoal agora está colecionando carro nessa faixa de idade, 40 e poucos, 50 anos, gosta muito desses carros, porque foram carros que marcaram toda uma geração aí de pessoas. O que eu falei é exatamente isso, cara, a dianteira desse carro tem uma personalidade incrível. Eu acho que a BMW foi extremamente feliz nessa época com essa ideia de design. Olha o detalhe do conjunto óptico, né? É um conjunto óptico que passa uma ideia de seriedade, meio que vamos fazer o serviço, sabe? Eu acho incrível o E36 com essa cara meio que de poucos amigos, de certa forma, né? Não é a melhor definição, mas eu acho o E36, a aparência dele muito legal. Ele é um carro meio que intimidador em algumas versões, principalmente. Olha o detalhe do duplo rim, pequeno na época, a gente sabe que a BMW atualmente foi ampliando esse duplo rim e está enorme agora, mas esse é o mais marcante, é o mais elegante, digamos assim. E é um carro também, como eu falei, o detalhe das proporções, das medidas, ele é um carro muito bem acertado por conta disso. Uma ideia europeia de um carro pequeno, compacto, para parar em qualquer lugar, mas com esse Q BMW. E esse exemplar em especial, ele traz esse kit M, que eu acho que cereja no bolo, meus amigos, olha isso. Olha o detalhe do para-choque. Essas rodas de 17 polegadas são simplesmente fantásticas. O M3, o E36, usava essas rodas e tinha aquela outra, né? Essa roda, salvo engano, era um opcional, mas são rodas muito bonitas, né? Muito interessantes dentro do contexto. O detalhe M na lateral, aí um detalhe que o proprietário colocou, mas olha que legal, as saias laterais também. Sim, é um carro todo uma parte conversando com a outra, né? E um detalhe bacaníssimo é isso aqui, ó, que legal. O tanque de combustível fica bem aqui na lateral, né? Uma coisa meio diferente. Se os frentistas não acham de Corcel, esse aí deve ser um pouquinho mais complicado. E fechando aqui, ó, que legal como esse carro é bem feito, né? A parte traseira dele tem essas lanternas idênticas do sedã. Então você olha ele é um carro pequenininho com esse detalhe aqui da traseirinha. Você já identifica como um E36, uma série 3 por conta disso também.
É muito legal, né, cara? Muito bem acertado, cara. Realmente a BMW foi extremamente feliz. Olha só. Teto solar, esse teto solar já no conjunto. Esse conjunto de maçaneta, gosto muito desses carros também. E uma coisa fantástica desse exemplar, duas coisas, aliás. Primeiro, esse estofamento de tecido. Olha que bacana o estofamento de tecido desse carro. Olha só que belezinha. Cara, estofamento de tecido eu adoro. Eu gosto muito mais do que couro, mesmo do que couro mesmo, né? Não corino que tem hoje, mesmo do que couro mesmo. Uma outra questão interessante desse carro é o cheiro de BMW. Cara, isso aqui é um negócio interessante. Se andar no BMW dessa época e os mais antigos, repara no cheiro não só do estofamento, mesmo o estofamento em couro tem esse cheiro. É uma série de coisas que fazem isso, tem especialistas que trabalham nisso. Cara, você entra de olho fechado que você fala, cara, é um BMW, é impressionante essa questão. E combinações legais, um câmbio manual, 5 velocidades, temos esse volante, na época que eu chamo de pré-volantes multifuncionais, é só você e o carro, né? Isso que é muito legal. E um painel simples e bávaro, digamos assim, é bem objetivo, né? Tem ali o que precisa e basicamente é um carro legal por conta disso, o detalhe do painel. É uma coisa que eu sempre elogio nos BMWs E30 e E36, esse console central também, é um carro que você dirige, ele parece até maior pelo console central, ele não parece tão pequeno. E são algumas coisas que fazem desse carro, o E36 Compact, um carro muito interessante. E aqui um motor de 1,8 litro, valente, um motor com 138 cavalos. Uma coisa muito interessante, eu comentei até no nosso Instagram, o tamanho do cofre, a gente acostumou muito a ver o 325, 328, e ver, é como no Z3, né, um motor 4 cilindros que fica menor ali, mas eu acredito até dinamicamente seja interessante sobre essa ótica, né, por conta até da distribuição de peso, né, esse motor menor está ali em cima do eixo, deve ficar mais interessante também nesse sentido. Muito bem, BMW 318i Compact, debaixo de chuva. O pessoal às vezes pergunta, Belotti, você não grava com chuva? Cara, geralmente não, por algumas razões, né? Geralmente os proprietários não querem gravar com carro antigo na chuva. Também tem a questão de captar as imagens das passagens, principalmente. Então, né, é uma questão mais delicada. Mas hoje a previsão da chuva era para 13 horas e não 10 da manhã. Então a chuva pegou a gente meio de surpresa. Mas ok, conseguimos gravar. Uma olhadinha na roupa, mas enfim, conseguimos fazer a gravação. BMW Compact, cara, que satisfação, que carro legal. Eu sempre achei o Compact uma versão interessante. A ideia do BMW Compact é muito interessante porque eles pegaram um momento bem próprio da indústria, né? Um momento bem próprio é aquilo que a gente fala, né? A competição, digamos assim, em todos os segmentos, ela sempre depende da demanda de mercado. As pessoas estavam querendo hatch. Hoje em dia, se você lançar um hatch como esse, Série 3 Compact, ele não vai vender provavelmente, porque as pessoas estão comprando SUV. Então é engraçado isso, né? O que as pessoas querem comprar, o que a indústria quer vender também, é muito engraçado. Mas o Compact ele surgiu num período muito próprio, num momento bastante especial e um momento de competitividade, né, entre as marcas que é muito bacana, né? O semáforo já queimou aqui. Primeiramente, o que eu acho legal desse carro, que eu devo ressaltar sempre do Z36 de modo geral, é a questão da excelente ergonomia. Cara, pensa num carro bem acertado para dirigir, é o BMW. O E30 também, mas o E36 na geração seguinte, realmente perfeito, cara, ergonomia muito boa. Eu comentei sobre a questão da
a altura da manopla de câmbio, né? Ou seja, a transmissão fica aqui em cima, você consegue fazer as mudanças sem movimentar muito o braço, sabe assim? Isso é sensacional. Outra questão, a altura. Bom, a área envidraçada grande é uma característica dos anos 90. Também esse conjuntinho da motor dianteiro, tração traseira, um hatch com tração traseira, cara, muito legal. Tipo um Chevette Codorninha. Mas é bacana porque é um acerto muito legal, dinamicamente falando. Sobre esse motor, mesmo com seus 138 cavalos, é interessante como ele não tem tanta elasticidade. A gente dirige, por exemplo, pegar um carro da mesma época para ter uma ideia, um Gol GTI 16 válvulas com seus 145 cavalos e meio. Ele é um carro que tem uma elasticidade maior, sabe assim? Seja também em relação de marcha, de câmbio. É engraçado, esse carro tem um setup, digamos assim, mais conservador. Seja, logicamente, também, porque tinha a versão 6 cilindros. Então, se você for pensar, a versão 4 cilindros é uma versão mais para uso geral, digamos assim, talvez os universitários alemães. Então não era um carro forte de andar, e as próprias relações de marcha, você percebe que ele não é um carro que tem aquela agilidade toda para andar, né? Em comparação até com outros hatches da época. Até os Audis, né, que tinham turbo, né? Isso também faz uma diferença. Mas de qualquer forma, claro, é um carro muito bacana, sob diversos aspectos, né? A questão da história, a questão do design todo, né? Eu acho que isso tudo soma muito e faz do 318 Compact, o Série 3 Compact, um carro muito legal e que agora tá vindo aí. É difícil ver, eu até falei com o proprietário, pô, é difícil ver um deles, né? Esses carros meio que sumiram, né, do mercado. A quantidade que entrou talvez não tenha sido tão grande. Eu tô imaginando, né? O A3 depois foi feito aqui também, com motor 1.6, tá certo, mas eu acho que a quantidade de Compact é pequena. De qualquer forma, um carro muito legal. Ele traz toda essa, o Fusca, ó, essa solidez germânica. Quando você dirige ele, você fala, cara, fantástico. Realmente um carro muito interessante. Já vou encerrando as minhas impressões debaixo de chuva, e a chuva vai e volta, né? Tem outra gravação agora, vamos ver, né? Porque a chuva ia vir 1 da tarde, mas São Pedro, realmente. Mas é isso aí, pessoal, obrigado pela audiência. Dá mais uma voltinha aqui debaixo de chuva e curtir esse clássico alemão. Grande abraço, até mais.